Romanos 12. Semana passada nós falámos apenas do primeiro e do segundo versículo. Vamos ler novamente Romanos 12, versículo 1, versículo 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em, o que é que diz a vossa Bíblia? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de... Este texto é maravilhoso, falámos dele na semana passada, e aquilo que nós vimos é que este rogar é algo que Paulo diz, não apenas é um pedido, mas é um pedido com autoridade apostólica. E ele fala, e este capítulo 12 é aqui um bocadinho uma mudança, porque neste capítulo 12 Paulo vai falar acerca das marcas, vai falar acerca daquilo que é a prática de quem entendeu aquilo que ele explicou na carta. E é importante nós entendermos que nós somos cristãos, e porque somos cristãos, ou melhor, nós somos cristãos no verdadeiro sentido da palavra. Nós cremos que Cristo, Ele nos salvou. E porque Ele nos salvou, Ele colocou em nós o seu Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, como vimos no domingo, já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. E agora, nós tendo o Espírito Santo, há determinadas coisas que Paulo diz, olha, há coisas que nós deixamos de fazer. Não é porque não tínhamos de vontade de continuar a fazê-las, porque nós temos tendência na mesma para o pecado, mas deixamos de fazer, não porque agora não temos vontade de pecar, mas porque é o Espírito que nos controla, é o Espírito que nos domina, e porque tentamos fazer uma coisa. Diz, em vez de seguirmos aquilo que são os nossos desejos, nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício. A ideia é matar. Não matarmos literalmente, mas matar os nossos desejos, matar o nosso corpo, matar aquilo que é a nossa vontade, de forma a apresentar quem nós somos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E isto tem a ver também com o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Nós vimos que Deus tem uma vontade para cada um de nós. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, mas apenas vamos aceder a ela através ou depois de termos a renovação do nosso entendimento, quando nós não nos conformamos com este mundo. O que é que significa, vimos a semana passada, mas gostava de falar um bocadinho disto outra vez. O que é que significa não nos conformarmos com este mundo? Nós falamos que isto tem a ver com não nos identificarmos, não queremos viver exatamente da mesma forma como o mundo vive. E digo isto, vou dizendo e vou repetindo várias vezes. Se as pessoas que nos conhecem não veem diferença nenhuma entre nós e aqueles que não são crentes, há alguma coisa de errado em nós. Se as pessoas, quando olham para nós, não veem diferença nenhuma entre nós e aqueles que estão lá fora, e até podem dizer, olha, tu ainda és pior, ou até podem pensar que nós somos piores no sentido do caráter, no sentido da forma de agir, naquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, há alguma coisa que está errada, então não temos nada de nos orgulhar, e mesmo que fizéssemos alguma coisa de bom, também não tínhamos nada que nos orgulhar. Esta é a realidade e a perspectiva bíblica. Mas se as pessoas olham para nós e não veem diferença nenhuma entre nós e aqueles que não têm Cristo, é porque nós não nascemos de novo. É porque nós não temos ainda garantida a nossa salvação. Porque é pelos frutos que nós conhecemos quem somos e damos a conhecer quem somos. O fruto é algo que se come. O fruto, não estamos a falar disto, mas estou a sentir dizer isto. Deixem-me dizer isto. O fruto, e poderemos falar depois disto também quando for a passagem da videira, lá em João, falar acerca de frutos. O fruto é alguma coisa que serve para comer. E o fruto nós damos não é para nós comermos, é para que os outros comam. Você está cá. E os frutos da carne também são dados não para que nós os comamos, mas para que demos a comer aos outros. Então, quando as pessoas olham para nós, é normal que elas identifiquem quem está
em nós. Se não identificarem que Jesus está em nós, alguma coisa profundamente errada existe. A ideia é, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O cristão é alguém transformado, e quem é transformado nota-se a diferença, porque não vive nem está confortável com o padrão deste mundo. Então, o nosso discurso não é igual ao mundo. Nós não é suposto, pelo menos, não é suposto falarmos igual àqueles que não têm Cristo falam. Não é suposto um cristão nascido, renovado, falar palavras torpes. É aquilo que vulgo hoje falamos, que é dizer asneiras. Não é normal um cristão ser arrogante. Não é normal um cristão andar sempre a arranjar conflitos. Não é normal não haver diferença entre aquilo que vestimos como crentes e aquilo que aqueles que não conhecem a Cristo vestem. Não podemos fazer exatamente da mesma forma. É interessante, eu não percebo nada de redes sociais. Vou vendo e às vezes já vejo mais do que aquilo que gostava de ver e preferia às vezes não ver algumas coisas que vou vendo alguns crentes colocarem. Mas já vi que há aqui uma tendência. Uns vídeos, são vídeos de 20, 30 segundos e são muito interessantes. E há acerca de uma pregação. E aquilo que está por debaixo do vídeo, ou seja, é um vídeo, já vou explicar, mas a pregação fala que não é possível viver com um pé dentro da igreja verdadeiramente e um pé fora no mundo. E depois o vídeo mostra, e é interessante porque as pessoas têm que se expor, algumas jovens e alguns jovens que durante muito da sua vida viveram na igreja com um pé e com outro pé fora da igreja. E então os vídeos mostram aquilo, porque aquilo foram filmados, obviamente, mostram algumas destas pessoas nos cultos, e são elas que partilham, portanto aqui não há exposição nenhuma. Então são estes jovens a mostrar nos cultos, com as mãos levantadas, a orar, com os olhos fechados, e depois o mesmo vídeo mostra estes mesmos jovens depois nas discotecas, a cantarem, a dançarem, a beberem, e o intuito dos vídeos é mostrar, e é a pessoa que se arrepende e dizer, concordando com a pregação, não é possível ser verdadeiramente cristão e estar num lado e estar do outro. Não dá. Nós temos que fazer uma escolha. A determinada altura vamos ter que a fazer. Essas pessoas que colocam estes vídeos, aparentemente, eles colocam porque agora focaram-se. E há uma coisa que eu acho interessante. Pelo menos, não sei se isto vai ter... Isto depois é a vida, é o tempo que diz se de facto isto é consistente ou não. Mas há uma coisa que é interessante. É que nota-se, pelo menos na questão dos vídeos, pode ser também obviamente fabricado para isso, mas nota-se quando alguém foca-se naquilo que é importante. E não estou a falar da igreja, da religiosidade, estou a falar de Deus. Quando se foca, existe uma transformação. Há coisas que nós sabemos que deixam de ser boas para nós. Sempre soubemos que não eram boas, mas nós ignorávamos aquilo que era a direção e o estímulo do Espírito Santo, porque tínhamos prazer nelas. E quando nós somos transformados, as pessoas notam que somos transformados, porque o nosso discurso muda. Você está cá. A forma de falarmos muda. Nós não somos dominados pelas nossas emoções. Nós não somos dominados pelos nossos desejos. E alguém que está com um pé dentro e um pé fora, normalmente vem e até sabe aquilo que há de dizer e fazer para que ninguém o questione aqui dentro, mas lá fora o que importa é aquilo que os outros dizem acerca de si e acerca de mim. E é pelos frutos que de facto nós conhecemos as pessoas. Não é aqui na igreja ao domingo, nem é aqui à quarta-feira. Porque aqui todos mais ou menos, há uns quantos que já percebi que também nem aqui já sabem se comportar. Já vi que há aqui uns quantos, mas problema deles. É entre eles e o Senhor. Mas a maior parte da igreja, a maior parte das pessoas sabe mais ou menos comportar-se nestes lugares de forma a que não se levantem questões. Que nem questione a postura. Mas lá fora já é outra conversa. Por isso é que Paulo está a dizer, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se esqueçam, sermos cristãos, nós não precisamos de ser... os irmãos aqui não me interpretem mal, mas não precisamos de ser antigos. Vocês entendem? Sei que a maior parte de nós tem uma idade
A maior parte de nós não, a maior parte de vós. Eu sou jovem. Não, estou a brincar. Eu sei que nós, quando falamos na questão da antiguidade, pensamos muito na questão da idade, mas não é isso que eu estou a falar. Nós podemos viver um cristianismo que não tem que ser antigo, no sentido de ser velho, no sentido de não ser atrativo, mas há coisas que não podem mudar. E aquilo que não muda são os princípios bíblicos. O princípio bíblico é o seguinte: quem de facto nasceu de novo, independentemente da idade que tem, independentemente da condição, independentemente de estar a trabalhar, não estar a trabalhar, estar na escola ou estar reformado, ser mais jovem, ser mais antigo, aquilo que acontece é que quem está de facto em Cristo tem a mente renovada. Há coisas que deixamos de fazer. Há coisas que deixamos de dizer. Há estímulos que deixamos de ter. Porque é importante que isto aconteça. É crucial, porque de outra forma nós não estamos a sacrificar nada. Perguntei-vos a semana passada, o que é que nós estamos a sacrificar ao Senhor? E é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. O Senhor agrada-se de santidade. Imaginem, como é que nós estaríamos se soubéssemos que hoje era o último dia? Últimos segundos. Os últimos segundos. Se fosse o último segundo já tinha ido. Os últimos segundos. Nós tínhamos uma marcação com Jesus. Íamos estar com Ele. Como é que nós vinhamos? Qual é que seria a nossa postura? Como é que seria o nosso dia? Como é que seria a nossa forma de falar? A nossa forma de vestir? A nossa forma de agir? Como é que faríamos? Como é que viveríamos? Como é que seríamos se Jesus marcasse o encontro connosco daqui a uns minutos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, diga cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está a falar acerca da igreja. Acerca das pessoas que compõem a igreja, porque a igreja é pessoas. E depois de ele apelar à renovação da mente, à transformação, à não conformação para com o padrão deste mundo, Paulo fala acerca das determinadas características que as pessoas devem ter na igreja e a forma como nós nos devemos comportar na igreja, de acordo com os dons. Paulo vai falar acerca de dons, mas vai colocar cada pessoa no seu não é, isso é cada macaco no seu lugar, mas cada pessoa no seu lugar. Diz assim: diga cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber. Há pessoas que querem saber tudo e mais alguma coisa, e até aquilo que não têm que saber e nem deveriam ter que saber. E a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia, diz: pela graça que me é dada, diga cada um de vós que não saiba mais do que convém. Significa que há uma medida de conhecimento que cada um de nós deve ter, no sentido daquilo que se passa, daquilo que acontece na igreja, daquilo que também tem a ver com a questão espiritual, mas cada um não deve almejar saber mais do que aquilo que convém saber. E o que é que convém saber? Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. É interessante. O texto diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber. A ideia é, se sabes aquilo que sabes, fica contente e feliz com aquilo que sabes. E aquilo que sabes, vejam, aquilo que tu e eu sabemos deve ser sabido com temperança. O conhecimento não nos deve levar à vanglória, não deve levar a que sejamos ou a acharmos que somos superiores a qualquer outra pessoa. Pela graça que é dada a Paulo, ele diz a cada um de nós que somos a igreja, que cada um de nós não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. A ideia é que te autocontroles, domines ou deixes dominar pelo Espírito Santo, de forma a que o teu conhecimento ou aquilo que tu sabes não te leve a pecar, não leve outros a pecarem. Porque às vezes sabermos demais é terrível. Pode nos levar a pecar e pode levar os outros a pecar. Por isso é que tudo aquilo que cede e vem à nossa vida, tudo aquilo que vem até nós, pode ser de Deus, pode não ser de Deus, pode nos dar conhecimento ou pode não nos dar conhecimento, mas se nos der conhecimento, que seja feito com temperança. Este é um dos frutos do Espírito, nós lemos isto no domingo.
Temperança é não deixarmos que as nossas emoções, que aquilo que veio à nossa vida, que as informações, aquilo que sabemos e conhecemos, nos leve a pecar ou leve outros a pecar. Cada um saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Estes versículos dava para falar muito, mas os irmãos já sabem que o propósito aqui das quartas-feiras é apenas abrir um bocadinho. Estamos a fazer um estudo bíblico, estamos a passar pelo livro todo de Romanos, mas a ideia não é exaustivamente falarmos de todos os versículos, temos uma panorâmica geral do livro de Romanos. Este é o propósito nesta primeira passagem e tema de Romanos, é este o propósito ao qual nós estamos aqui a caminhar e a buscar. Mas vejam, Paulo diz mais uma coisa, diz, conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um. É interessante, porque Paulo está a falar que há uma medida, e é uma medida de alguma coisa, e que é repartida entre alguém. Esta medida é uma medida de fé, e nós podemos entender a medida de duas formas. Ou a medida é o padrão, isto é, poderia Paulo dizer de outras palavras assim, porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme o padrão da fé que Deus repartiu a cada um. Esta poderia ser uma interpretação. A outra, que me parece que é aquela que é mais próxima do texto original, mas isto depois há opiniões para tudo, é aquilo que o próprio texto em português dá a entender. Mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A ideia é, Deus dá uma medida. E o que é uma medida? O que é uma medida? Percentagem, mais. Quando vocês estão a fazer um bolo, o que é que vocês fazem? Alguns não fazem bolos, então não sabem o que é que fazem. Alguns também, como a minha esposa que já fez, mete tudo a olho, também não é a medida dela, é o olho. A vossa também. Mas as pessoas, os chefes de cozinha, que não sou eu, fazem medidas. Medem as quantidades e é interessante, pensem nisto, o Senhor está a dizer, através do seu Espírito, através do seu servo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus reparte uma medida de fé por cada um. Cada um de nós tem uma medida de fé que nos é dada por quem? Por Deus. E isto depois explica os textos que vêm a seguir e explica muitas das coisas. Porque os irmãos já perceberam que o princípio na Bíblia é nós não temos nada que nos orgulhar, porque tudo aquilo que temos por causa de Deus. Agora vejam, cada um tem uma medida de fé que Deus repartiu. E agora já lá vamos. Porque, assim como no corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma... Isto é, nem todos têm a mesma função, operação ou exercício. Num corpo que é a igreja, existem muitas pessoas e nem todas, ou melhor, todas são diferentes. Todas têm dons distintos, embora possa haver pessoas com os mesmos dons, mas exercem-nos com diferentes medidas. Todos temos fé, mas nem todos temos a mesma medida de fé. Mas quem tem mais fé não tem que se vangloriar, porque ele tem mais fé, não é porque é melhor do que ninguém. Foi a medida que o Senhor lhe deu o privilégio de ele ter. Todos nós temos a medida e a quantidade suficiente de fé para termos fé, isto é, acreditarmos e crermos em Jesus. Somos salvos pela fé e esta medida é-nos dada por Deus. Então nem nisto temos que nos vangloriar. Mas cada um de nós tem uma medida diferente. Uns têm mais, outros têm menos. E é esta a ideia que a Bíblia quer transmitir, porque depois também temos diferentes dons, e alguns dons, ou a maior parte, todos os dons, todos os dons têm que ser exercidos pela fé. Mas há dons que precisam de uma medida de fé bem grande. Irmão, imagine, operação de milagres. É preciso que Deus dê uma grande quantidade de fé, uma grande medida de fé, para que uma pessoa possa proclamar, orar em fé, e porque tem aquele dom, acontecer a operação de milagres. Há fés, ou medidas de fé, ou dons que precisam de uma medida de fé mais pequena. O que é que isto quer dizer? Onde é que quer chegar? O importante para Paulo não é se tu e eu temos uma medida de fé maior ou menor.
se eu tenho o dom Y ou o dom X. Para Paulo, o importante é que nós entendamos isto. Porque assim como no corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos... Isto fala acerca de coletividade e individualidade. Cada um de nós é um indivíduo, mas dentro do corpo, que é a igreja, estamos e somos um só corpo em Cristo. Então, somos individuais, somos um só corpo, mas ao mesmo... A ideia é assim, sem querer confundir muito. A ideia é interessante, mas a ideia é esta. Somos um só corpo, mas somos muitos ao mesmo tempo. Somos muitos, cada um de nós tem os seus dons, cada um de nós tem a sua operação, mas todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isto é, apesar de sermos indivíduos, pertencemos uns aos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é... Vejam, há uma medida de fé e há dons. Paulo vai falando acerca de várias listas de dons no Novo Testamento. Nós não vamos estar aqui a falar de todos os dons. É um tema muito interessante. Vamos falar destes dons que está aqui expressos e depois podemos falar de dons. Há a lista de dons que são dons também, ministérios em Efésios. Há também depois os dons espirituais, primeira carta aos Coríntios. Nós vamos falando de vários. Aqui também parece ser dons espirituais. Paulo, quando apresenta listas, ele não está, pelo menos é aquilo que aparenta, há vários tipos de dons, vários nomes que ele dá, uns conseguimos entender que se calhar são a mesma coisa com outro nome, outros não conseguimos saber bem a distinção. Não é tão importante assim saber qual é a distinção. Há uma coisa que é clara, que é a medida de fé é dada pelo Senhor e os dons também são dados por quem? Pelo Senhor. Ele dá a todos. Ele dá a todos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é, significa que nenhum corpo, ele tem diferentes dons. Diferentes medidas de fé e diferentes dons. Agora vejam, vou ler o versículo 6 todo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida do quê? Vejam, o primeiro dom que Paulo vai apresentar aqui em Romanos, não se esqueçam, estamos a falar da aplicação prática de todos os princípios que ele falou até o capítulo 12. Ele está a dizer, olha, agora que vocês já sabem a teoria toda, deixem-vos dizer que não chega a teoria, tem que haver teoria e depois tem que haver prática de vida. O cristianismo não é apenas conhecimento, o cristianismo tem muito mais a ver com a prática daquilo que aprendemos. Ora, se aprendemos de Cristo, temos que viver também como Cristo, para Cristo e por Cristo. Se existe então profecia, se ela é-nos dada pela graça, ela é dada também segundo uma medida de fé. É normal que Paulo fale acerca de profecia. Paulo está a falar acerca de um dom espiritual. Profecia, e isso, dentro deste contexto, tem a ver com aquelas pessoas, por exemplo, o profeta Ágabo, aquele que fala acerca daquilo que vai acontecer com Paulo. Os irmãos lembram-se? De prender Paulo, olha Paulo, assim como eu estou a fazer, assim te vão fazer no futuro. Isto é um profeta que sabe, inspirado pelo Espírito Santo, coisas e acontecimentos que vão acontecer no futuro. Era esta a profecia que ele estava a falar. Diferentes profecias, diferentes níveis de profecia, diferentes níveis de medida de fé. Para que alguém diga que alguma coisa vai acontecer, tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. Porque é assim, sempre foi assim, que se define e que se distingue se um profeta é verdadeiro ou falso. Como é que eu sei se uma profecia é verdadeira ou falsa? Se ela se cumprir, ela é. Se ela não se cumprir, ela é falsa. É interessante que o diabo utiliza muito esta contrafação, que é a imitação da profecia. Dizer que vai acontecer alguma coisa... E se acontecer, nós dizemos, mas aconteceu. Mas as profecias de Satanás são distintas. Ele não tem o poder de saber o que vai acontecer no futuro. Ele pode elevar e inquinar a nossa vida para o futuro que ele gostava que nós tivéssemos. Por isso é que há pessoas que quando vão à bruxa, a bruxa diz que vai acontecer alguma coisa. E é interessante que as pessoas depois inclinam a sua vida pelo aquilo que a pessoa falou. O mesmo aconteceu com Saúl.
O que é que Saul foi fazer já no final? O Saul foi ter com quem não podia, com uma feiticeira. E a feiticeira faz lá as coisinhas dela e o que é que aparece? Um homem com uma capa escura, que não diz o seu nome, mas o que é que o Saul diz? E a partir do momento em que ele diz que é Samuel, a figura de capa escura comporta-se e fala como se fosse e diz-lhe que alguma coisa vai acontecer. Mas o Saul deixa-se levar pelaquela conversa e leva a sua vida ao futuro que aquela personagem, que não era claramente Samuel, lhe está a dizer. A profecia divina não tem nada a ver com isto. A profecia divina é o Espírito Santo, que é Deus, sabe aquilo que vai acontecer e inspira alguém a dizer, olha, diz isto, segundo a medida de fé que te foi dada. E a profecia, se realizar, é um profeta verdadeiro. Se não se realizar, é um profeta falso. Há muitos falsos profetas. Nos Estados Unidos e também no Brasil há muito esta ideia da profecia. E é interessante, sempre que alguém diz que vai ganhar XPTO do presidente e tal, e depois falham redondamente. São considerados profetas e depois falharam naquilo, falharam na previsão política. Ora, o que é que isto significa? Que não podem ser profetas verdadeiros. Porque o profeta verdadeiro não falha, porque isto não tem a ver com a prognose dele, tem a ver com aquilo que o Espírito indica. Aquilo que faz profecia, seja ela feita a segunda medida. Se é ministério, ministério significa serviço. Literalmente isto é a diaconia. Se o teu dom é servires, então serve. A ideia é interessante. O texto é sempre este. Se tu tens um dom, então exerce o dom que Deus te deu pela graça. O problema na igreja é quando as pessoas querem servir nos dons que não têm. Então elas não têm dons, porque os dons quem dá é o Espírito, é pela graça de Deus, é o Espírito que dá, eles são dons espirituais, mas depois as pessoas querem servir em dons que não têm. Vai dar barraca. Porque se eu não tenho aquele dom, não consigo. Imaginem. Se alguém tenta profetizar, mas não tem o dom de profecia, ou não é profeta, vai correr bem ou vai correr mal? Na maior parte dos casos vai, porque a pessoa vai tentar forçar aquilo que ela não tem. Se alguém tenta fazer alguma coisa que não tem a ver com o dom que tem, até pode funcionar mais ou menos, mas mais tarde ou mais cedo vai correr mal. E não é pouco, é muito. Se alguém tem ministério, então ministro, literalmente é isto. Se tu tens o dom de servir, então serve e usa esse dom. Serve. Se é ministrar, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que é que isto diz? Olha, seja qual for o teu dom, não é importante se querias ter o dom A, B ou C. Importa-se o dom que Deus te deu, porque quem dá o dom não és tu que pedes, é Deus que dá. Porque se fôssemos nós a pedir dons, nós pedíamos sempre os dons mais espetaculares. Mas nem todos vamos ter os dons espetaculares. Diríamos, servir, que grande dom. É um dom incrível. Porque significa que aquilo que move o teu coração é o serviço. Tu estás bem a servir, tu estás bem a ministrar, tu estás bem a servir aquilo que é a igreja, e a igreja serve-se através dos outros. São aqueles que nunca estão parados. Os irmãos não conhecem. Aqui na igreja há uns quantos que têm estes dons. Alguns já estão assim a esconder-se. Que é os dons de servir. Não estão quietos. Também é importante aprendermos a estar quietos. Mas estou a falar na questão do dom. E se o teu dom é servir, então serve no dom que Deus te deu. O problema é que muitas das vezes nós temos dons, mas não nos dedicamos aos dons que temos. Queremos dedicar-nos aos dons que não temos e gastamos o tempo, a energia, as orações com dons que não temos e que se calhar nunca vamos ter. Porque o Senhor dá-nos dons. E os dons que Ele nos dá é para nós nos dedicarmos. Vejam, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Uma coisa é profecia, outra coisa é serviço, outra coisa é ensinar. Ensinar é aquilo que nós fazemos, é o que estamos aqui vocês estão a aprender, neste caso quem está aqui estará a ensinar, a ideia é esta. Se há um dom que é o ensino, o dom de ensino, tem que haver dedicação. Um pastor que tem o dom de ensinar tem que se dedicar, tem que passar muitas horas a estudar, tem que investir, tem que gastar muito dinheiro, porque é a forma de o seu dom se exercitar e crescer. É dedicação
ao Espírito e é honrar aquilo que o Senhor nos dá. Porque muitas das vezes o problema na igreja é este, é que nós não honramos aquilo que temos da parte do Senhor. Está cá. Nós estamos sempre ansiosos por ter coisas que não temos, nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. E dizer-vos o seguinte, nesta noite, somos poucos, mas bons, como dissemos no início. Mas aquilo que importa é dizer-vos o seguinte, não há aqui ninguém nesta sala que o Senhor não queira dar um dom ou que já não tenha dado um dom. Seja dos mais novos, dos mais velhos. Eu ouvi, mas todos temos. E às vezes não sabemos porque nunca ousámos exercitar ou tivemos a coragem de exercitar em alguma coisa. Mas haveremos de falar disso de uma outra forma. Porque hoje estamos a falar apenas desta lista. Mas todos nós, a Bíblia mostra que nós temos dons. Dons que Deus dá. Dom da fé. Dom de curar. Dom de profecia. Neste caso, dom de servir é estes que estamos. Dom de ensinar. Dom de exortar. O que exorta, usa esse dom em exortar. Exortar é, uma coisa é ensinar e outra coisa é exortar. Há pessoas que têm os dois dons. E até há pessoas que têm vários dons. Há aqueles que a gente até às vezes põe a brincar e dizer, parece que são os preferidos do Senhor, parece que têm tudo. Mas não há ninguém que tenha tudo. O corpo são vários membros individuais e é no somatório que nós temos tudo. Mas o ensinar é isto. O ensinar é dizer e dar conhecimento, dizer, olha, isto significa isto, aquilo e aquilo outro. Mas o exortar é agarrar no conhecimento e dizer, agora tu tens que caminhar nesta direção. Exortar é, olha, aquilo que tu estás a fazer não é bom. Aquilo que tu estás a fazer é bom, olha, esse é o caminho, esse não é o caminho. Então, há uma diferença, parece que é ténue, parece que está ligada, mas não significa que quem tem o dom de ensinar tenha também o dom de exortar. E não significa que quem tem o dom de exortar tenha o dom de ensinar. Mas às vezes há pessoas que têm estes dois dons. O ensinar é fácil de entender. O exortar é apontar o caminho. Dizer, olha, aquilo que tu fazes não é correto. O caminho que tu estás a seguir não honra ao Senhor. Paulo sabia exortar e sabia ensinar. Porque este capítulo 12 é um capítulo de ensino e de exortação. Ensina o que significa e depois diz qual é o caminho. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que repartes tem a ver com generosidade, o dom da generosidade. Há pessoas que são tão generosas que até às vezes os deixam sem jeito. Porque elas até podem ter pouco, mas o pouco que têm elas repartem. Estão sempre a repartir. São pessoas que têm um coração generoso e não é apenas... Há pessoas que são generosas por natureza. Mas este dom é alguma coisa sobrenatural. É Deus que vem e capacita esta pessoa a repartir. Ela até parece que tem pouco, mas aquilo que ela tem de pouco ainda consegue ver uma forma de repartir sobre uma capacitação sobrenatural. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. Pessoas que são chamadas na igreja para exercer administração. Nem todos os pastores são bons administradores. Por isso é que é importante que na igreja haja pessoas capacitadas em administrar. Porque nós às vezes olhamos para estas listas e pensamos, bem, isto devia ser um pastor, mas não é isto que a Bíblia está a ensinar. Paulo está a falar a uma igreja. Então existem várias pessoas com diferentes dons e é importante que seja no somatório que a igreja vai sendo construída, que a igreja vai sendo abençoada no somatório de todos os dons. Então diz aqui que há aqueles que têm esta capacidade de presidir, de administrar, têm uma capacidade de liderança que não é deles, é sobrenatural. Mas vejam, o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia? Exercita a misericórdia com alegria. Há pessoas que têm nelas o dom da misericórdia. Os irmãos pensem, quão belo é este texto. Diz que há aquele que é dada profecia, aquele que dá o serviço ao ministério, aquele que ensina, e depois há aquele que exorta, depois há aquele que reparte, há aquele que preside e há aquele que exerce misericórdia. Porque imaginem o que é alguém exercitar exortação, mas depois não haver ninguém com misericórdia na igreja. Como é que vai ser a exortação?
Pum, 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 pum. E a pessoa... Mas há a exortação, e aquilo que tem que ser chamado, mas depois há a misericórdia. Há alguém que é misericordioso e que vai, olha, a pessoa falou assim, mas não quero o teu mal, é o teu bem. Por isso é que é tão interessante e tão importante, mais do que interessante, por isso é que é tão belo a igreja. Porque quando nós todos estamos a mover-nos nos dons que Deus nos deu, aí é que estamos bem. Porque é aí que há muito fruto e é aí que a igreja cresce. Seja qual for o dom, nós devemos ser fiéis no uso dos dons que temos. Aquele que tem, faça-o. Faça-o naquilo que Deus lhe deu. Amém? Quanto àqueles que ainda não sabem qual é o seu dom, não desanimem. Podemos descobrir juntos. Vamos vendo aos poucos, vamos experimentando. Mas todos nós temos dons. Todos nós temos alguma coisa. Todos nós podemos pedir a direção do Espírito. Amém? Amém.